Olá, virginianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Virgem. Esta é a sua leitura especial, Virgem, uma leitura bônus, porque vocês alcançaram o maior número de visualizações no set anterior. Então, gratidão pela vossa audiência, gratidão por todo o vosso carinho. Esta é uma forma que eu encontrei juntamente à minha equipe de retribuir todo esse carinho, toda essa amabilidade, essa gentileza que vocês têm para conosco. Então, segue esta leitura feita com muito carinho para você do signo de Virgem. Tá bom, meus queridos? Gratidão, gratidão, gratidão. Acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Virgem. Leitura bônus, leitura especial. O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Virgem? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Nesta leitura bônus, nesta leitura especial. Tem soluções aqui para vocês, né? Soluções criativas. Tem soluções e vitórias. Soluções e sucesso aqui para vocês, hein, gente? Gostei dessa energia para vocês. Que leitura delícia, né? Então eu já começo falando para vocês assim. Se de repente existe alguma coisa, nada é por acaso, né, gente? Eu sempre falo isso para vocês. Nós não estamos aqui jogados ao léu, né? Tudo tem um porquê. Henri Poincaré, que foi um matemático maravilhoso, uma mente brilhante, um matemático francês, ele dizia: o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Então, assim, o acaso não existe. Então, essa leitura com certeza não é por acaso. E aí vem para passar para vocês o seguinte: se porventura você estiver passando, lembrando que nós estamos numa leitura geral, não é uma leitura particular, e é uma leitura voltada para a reflexão, para o autoestudo, tá bom, meus queridos? Então, se você estiver, porventura, passando por uma situação em que você se vê assim, toda emaranhada, todo emaranhado, enrolado em alguma coisa, saiba que isso vai fluir, saiba que isso vai se dissolver, todo esse emaranhamento aí vai se dissolver e você vai sim conseguir ter sucesso. Então, o que vem para passar para vocês aqui? Vamos supor que, aliás, muito sucesso, não é pouco sucesso não. No melhor estilo, eu escuto os aplausos, sabe? Eu passei uma situação na minha vida que o meu orientador na época, né, um mestre querido, hoje ele virou estrelinha, ele falava isso. Ele falava assim: pode ficar tranquila, já deu tudo certo, eu estou ouvindo os aplausos. Eu guardo isso muito no fundo do meu coração. Todas as vezes que eu falo sobre isso eu me emociono, porque foi realmente algo muito desafiador, a minha tese, né, de conclusão da engenharia. E ele foi assim, condição sine qua non para que as coisas acontecessem, né? E ele falou: então aqui essas mãozinhas me trazem
essa memória me leva lá naquela época, né, onde eu realmente achei que a gente não fosse conseguir ter os aplausos, e no fim tivemos o aplauso, né, os aplausos, porque foi realmente 10. Então, gente, o que eu falo para vocês é que muitas vezes a gente pode estar ali no meio da situação e a gente não vê a solução, né? E aí, quanto mais a gente fica tentando encontrar aquela solução, parece que mais a gente se perde naquele labirinto, né? Cria-se um labirinto, a gente tenta uma solução, tenta outra, vai para um caminho, vai para o outro e não consegue desandar. E o que vem para passar para vocês aqui? Quando todos os cantos da materialidade, ou seja, os 4 cantos formados por essa estrutura quaternária, que eu vou deixar um livro aqui para vocês que explica isso direitinho, a Constituição Septenária do Homem. Então, formada por 4 partes, depois 3 partes. Então, quando todos os 4 cantos na materialidade estiverem impossíveis de você encontrar uma solução para que você se liberte e principalmente tenha uma sensação de liberdade, uma sensação, é como esse cavalo que está aqui, não tem rédeas, não tem ninguém montando nele, ele está livre, entende? Então aqui vem também uma sensação de desprendimento, vem também juntamente aqui com essa resolução, vem uma sensação de liberdade muito grande. Então quando todos os cantos estiverem ali bloqueados e você não vê uma solução, lembre-se sempre de que para Deus, nada é impossível. E o caminho para cima, o caminho dessa tríplice, que a gente vê em várias religiões, a gente vê em vários momentos da nossa história, a gente tem essa estrutura, né? Então a gente tem a menina, a mulher, a anciã, a gente tem pai, Filho, Espírito Santo, né? Essa estrutura tríplice, ela se manifesta em diversas formas, né? Em diversos lugares. Então, essa estrutura tríplice refere-se, numa forma em essência, se refere-se à nossa essência, né? Se refere a quem nós somos, aquilo que vai durar por todo o sempre. Então, quando você perceber que muitas vezes o caminho está bloqueado e você se sente cansada, e você se sente cansado, o nível, né, de cansaço é extremo e você já tentou todas as possibilidades dentro da estrutura material e não conseguiu uma solução, lembre-se que para Deus nada é impossível. Acredite nessa força primordial da unidade que habita dentro de mim, dentro de você e dentro de toda a humanidade, dentro de todos os seres que habitam aqui, todos os terráqueos. Tá bom, meus queridos? Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Quando você olhar para cima, automaticamente você vai estar olhando para dentro. E aí você vai perceber que as soluções não estão lá fora. As soluções estão dentro de você. A resposta está no seu íntimo. Olha que lindo essa representação aqui trazendo essas estrelas. São várias estrelinhas nos olhos. Ou seja, é sentir-se plena, é sentir-se pleno. Embora às vezes a gente possa viver situações em que esse emaranhamento nos faça sentir vazios, eu vou citar um exemplo. Muito cansaço, muita fadiga, muitas responsabilidades, a demanda do dia a dia, o nosso mundo hoje está assim. Tanto para você que está trabalhando, quanto para você que já trabalhou. Né? Eu falo isso porque, citando até um exemplo da minha mãe já aposentou, mas não para. Todo dia é uma atividade, todo dia tem alguma coisa. E ela tá sempre, é muito altruísta, então tá sempre ajudando alguém, tá sempre em movimento, tá sempre fazendo alguma coisa, graças a Deus. Mas entende? Não se trata só dessas responsabilidades no campo de trabalho, né? Mas também de todas as outras responsabilidades, de toda a correria mesmo que a nossa vida hoje, né? Ela pulsa nessa vibração. E às vezes a gente chega num ponto de saturação.
né, chega naquele ponto que você fala assim, meu Deus, mas eu preciso me achar no meu estudo porque eu já me perdi. E aqui me traz muito essa ideia das antenas que nós temos. Isso é um estudo que eu fiz há muitos anos e continuo estudando sobre isso. Por quê? Porque no nosso campo energético existem antenas. E é assim que a gente se comunica com o universo. A questão da lei da atração, que tanto falam, né, é exatamente por meio dessas antenas também da vibração que a gente emite, por conta de todo o nosso ser, mas também igualmente e principalmente pelas antenas. Então, quando a gente vê, nem emitir nada a gente está conseguindo e nem captar nada, é como se a gente ficasse inerte ali. Porque as nossas antenas estão ali cheias, numa coisa doida, assim, desse emaranhamento. Por quê? Por causa da fadiga. Por conta, às vezes, do excesso de coisas que estão acontecendo e a gente meio que se perde, no meio de tudo isso. E aí vem essa carta trazendo esse resgate, no qual os olhos da fisicalidade, os olhos da matéria, estão fechados, mas voltados para dentro, porque os olhos da alma estão vendo tudo. E o que isso quer dizer? O momento para você, caso você esteja querendo ver uma solução para toda esse excesso de responsabilidades, ou às vezes vários trabalhos, ou às vezes trabalho e família, ou às vezes família e mais um outro grupo que você participa cuidando, ajudando, fazendo ali um voluntariado, entende? E aí, assim, outras coisas também acontecendo, tem a nossa própria vida também no meio de tudo isso, não podemos nos excluir disso, né? Até porque a nossa existência já é muito, muito, muito valiosa e deve ser aquele ponto inicial de onde tudo mais parte, senão acontece isso. E aí vem essa carta, para você lembrar de você, e para você se resgatar e soltar estes nós, soltar aquilo que de repente, porventura, possa estar muito pesado, de repente, fazendo uma coisa de cada vez, organizando tudo isso, fazendo um planejamento, dando um passo de cada vez, sabendo que às vezes não dá para arcar com tudo, ou às vezes também pedindo ajuda, falando, olha, eu preciso de uma ajuda, não dá para ficar, né, fazendo tudo o que eu estou fazendo, eu preciso de ajuda. Então, essa representação é muito linda, porque faz com que a gente olhe para dentro e se sinta recheada, se sinta recheado dessa força do divino, dessa sabedoria do divino, para que então a gente possa lidar com as questões da vida cotidiana, com estes emaranhamentos que às vezes podem acontecer, pode acontecer em qualquer momento das nossas vidas, né? Às vezes para você que está ali fazendo, né, com 2 trabalhos e ainda faz um extra. Imagina o cansaço, né, de uma pessoa que levantou cedinho e às vezes nem dorme direito, porque aí no horário que tem que estar dormindo, está fazendo lá o extra. E aí quando vê, o corpo começa a emitir. Aqui vem muito sobre isso, sabe, gente? Procurem ouvir a linguagem do corpo. O corpo tem uma linguagem, mas a gente só consegue perceber quando a gente faz essa volta para dentro. Então é importante, às vezes, eu sei que nós temos as tarefas, nós temos as responsabilidades, mas você só consegue a solução para se resgatar num primeiro momento, se energizar, se você partir deste olhar para cima que é para dentro, entende? Por quê? Porque quando a gente vai olhar para Deus, na verdade, nós estamos olhando para a divindade que habita dentro de nós. Todos nós somos seres divinos. Por quê? Porque somos filhos e filhas de um Deus que age sempre no superlativo. Então, quando olhamos para Deus, estamos olhando para nós mesmos, porque Deus habita dentro de cada um de nós. Nós somos Deus em ação, através da teoria dos fractais, né? Então, Deus está em nós, nós estamos em Deus. Então, gente, é aquele momento de nutrição, é aquele momento de self-care, é aquele momento de você, através deste autocuidado, deste planejamento e uma certa autoridade aqui, porque muitas vezes a gente vai se permitindo emaranhar, entende?
Às vezes a gente vai se permitir, então, não, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Quando você vê, você está fazendo tudo, entende? Então, assim, um pouco de autoridade não é aquela autoridade em que você vai mandar em todo mundo, mas é aquela autoridade sobre você, onde permite com que você consiga delinear até onde você pode ir e o quanto que você pode carregar de responsabilidades. Até que ponto aquilo afeta a sua energia vital, o tchatcha que eu falo para vocês, né? E aí sim, partindo desse ponto de nutrição, que este ano fala muito sobre isso, veja, vocês já estão um passo à frente, porque abre com a energia do número 10, nós estamos num ano de vibração 9, e as vossas leituras têm trazido essa frequência, né, de lançar vocês para a energia do ano 10. Então, num ano de pontos culminantes, você já deu esse basta, já finalizou para poder aparar as arestas. E aí, a partir desse movimento, você consegue se conectar com soluções criativas. Então, veja que aqui as cartas, o tarô tem uma inteligência, eu falo, é uma tecnologia incrível, né? Por quê? Porque vai trazendo soluções que vão se interconectando e vão fazendo como se fosse um passo a passo. Depois, na nossa parte, na fase, né, na parte 2 da nossa leitura, na qual eu faço as ativações energéticas desta leitura para vocês, vocês podem unir todas essas orientações que estão vindo aqui, juntamente com as ativações energéticas. E aí a leitura ganha uma potência muito grandiosa. Tá bom, meus queridos? Mas o primeiro movimento é autocuidado. Ponto. Perceba e ouça a linguagem do seu corpo. Sinta a linguagem do seu traje terráqueo espacial. Se pede para descansar, descanse. Se pede para fazer algo que nutra você, faça. E quando a gente fala de nutrição, é importante a gente falar que não é só a nutrição via boca, oral. É a nutrição com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente pega, com aquilo que a gente cheira, e também com aquilo que a gente come e com aquilo que a gente escuta também. Então, espero do fundo do meu coração que essa leitura possa estar sendo este momento de calmaria, este momento de nutrição positiva, que possa estar agregando, contribuindo positivamente, fazendo você refletir sobre diversos aspectos da sua vida. Às vezes não é nesse momento, mas às vezes é lá na frente, né? Ou às vezes alguma situação que você passou. Né? As leituras aqui elas têm essa proposta, né, de levantar questionamentos para que você possa refletir sobre a sua vida. Como já dizia Aristóteles, saber-se é o início de toda a sabedoria. Então, se a gente não se conhece, se a gente não sabe a potência que a gente não se desenvolve na vida. E não temos o sucesso que está disponível para nós. Porque aqui nós estamos falando de sucesso, estamos falando de vitória. E aí que vem essa grande orientação para vocês. Por quê? Porque nós partimos do autocuidado e do autocuidado vocês começam, no momento em que você está abastecida, que eu gosto muito dessa carta, no momento em que você está abastecida, abastecido, você tem essa energia, você tem essa potência para criar, para expressar, para sentir. Porque da taça vazia, a gente não consegue encher, né? Não consegue doar nada. Então é preciso abastecer. É preciso primeiro se rechear, para depois poder doar. E aí sim, neste momento de recheio, de reabastecimento energético, vocês conseguem encontrar soluções criativas para lidar com essa situação. Vocês têm a criatividade, vocês têm o reabastecimento energético, porque você já está se sentindo bem, então você tem essa disposição, você tem essa vitalidade para poder lidar com as situações e poder então fazer toda a organização e todo o planejamento que são necessários para que então você se livre de todo esse emaranhamento que está aqui. E aí tudo melhora. E aí vem aquele mantra que eu faço com vocês, né? Que eu falo para vocês, eu estou bem, tudo está bem, né?
E é exatamente isso. E aí vem essa energia para vocês de que fazendo toda essa movimentação você consegue sim ter sucesso na sua vida, ter sucesso nos seus feitos. Então vamos supor que de repente estava tudo meio aos pouquinhos e você de repente não estava conseguindo vislumbrar, né, os aplausos, porque de repente estava tudo muito sobrecarregado. Fazendo essa movimentação, você consegue despontar, seja no trabalho, seja em casa. Por quê? Porque as coisas vão ficando mais fluídas, você vai sentindo mais, você vai criando mais, ideias vão surgindo, vai fazendo um planejamento, vai tendo também aquela autoridade, como eu falei, vai tendo aquele poder de exercer essa autoridade sobre a sua vida, portanto, sabendo escolher as prioridades, qual vai ser a tarefa que eu vou fazer primeiro, o que é mais importante, o que eu dou conta neste momento, o que eu posso fazer neste agora. Como que eu posso contribuir com o meu melhor? Não partindo de um ponto de escassez. Porque aí, partindo de um ponto de escassez, você entra de novo nessa vibração, entende? E aí é só recheio, é só doação, né? É só fluidez. E o resultado muito positivo nesse sentido de vocês estarem tendo essa vitória, estarem escutando aí os aplausos, que a gente pode levar isso para qualquer área das nossas vidas, né? Pode ser que para alguns de vocês seja no trabalho, de repente, aquele ponto em que o trabalho estava muito maçante, no sentido de muitas coisas acontecendo e você ali tendo que dar conta de tudo, né? Você tendo que literalmente reger a orquestra toda, né? Então, assim, tirando alguns momentos para você, aqui tudo aquilo que eu falo para vocês, né? As práticas de self-care, de autocuidado, a própria leitura, assistir a própria leitura, vocês sabem que as leituras são completas, então, assim, assistir dentro do seu tempo. Depois, vocês vão ter a outra leitura que eu vou fazer para vocês, né? E aí, depois de 15 dias é que vem a próxima leitura. Então, assim, fazer coisas que recheiam, que fazem com que você se sinta bem, se sinta feliz. Lembra? Tem que nutrir você positivamente. Recheou? Ótimo. Não recheou? Opa, requer observação, tá? É como se você estivesse já nesse estado de vitória, de sucesso, antes disso acontecer. Então, assim, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso para você o tempo todo, sabe assim? Então, assim, pensa naquela sensação de sucesso que a gente tem quando a gente conquista algo. Então, é exatamente isso. Você tem que sentir isso, sentir como se fosse, né, esse sucesso o tempo todo, muito antes de ter eventualmente aquele sucesso. Então, se sintoniza, lembra das antenas, se sintoniza dentro dessa frequência, opa, tá certo, continua. Vai nutrindo, vai alimentando, né? Se não, alguma coisa está errada. E aí vai mexer com o seu sentir, vai mexer com o seu emocional também, e aí vai virar uma lambança, porque aí é falta de energia e falta dessa sensibilidade que é condição sine qua non aqui para conectar vocês a essa energia de vitória e de equilíbrio também. Tá? Então, voltando a falar sobre essa frequência de vitória para vocês, o sucesso, a vitória pode ser dado, né, de diversas formas. Então, dependendo do momento das nossas vidas, este sucesso pode representar um cargo, pode representar algo que de repente você conseguiu organizar dentro da sua família, dentro do seu lar. Então, às vezes, sendo ouvida, sendo, né, ouvido, tendo aquele ponto de destaque, pode, né? Ou de repente é sobre aquele ponto em que você estava ali naquele projeto, estava realizando aquilo e você consegue fazer aquilo dar certo, você consegue, sabe, chegar naquele ponto ápice. E aí, como, né, o meu professor querido falou, eu já estou escutando os aplausos. Então, gente, eu quero fazer um mantra para vocês aqui, falando sobre isso, falando sobre essa energia. Eu escuto os aplausos. Eu escuto os aplausos. Tá bom, meus queridos? E eu decreto
está feito. E assim é. Guardem essas palavras dentro dos vossos sagrados corações e levem com vocês. Sempre que você sentir que você, de repente, sabe, que vai ser muito impossível, que você está ali envolvido com muitas tarefas, com muitas coisas, e que esses aplausos nunca vão chegar, esse reconhecimento às vezes, né? Às vezes tudo que a gente quer é aquele reconhecimento, é aquele apreço por tanto esforço, por tanta dedicação, por tanto zelo, por tanto apreço, né? Assim, é o retorno, né? Saiba que isso volta para você. Então, já começa a trabalhar dentro dessa frequência positiva. E lembra sempre que o primeiro aplauso, guarda isso no seu coração e nunca se esqueça, de verdade. O primeiro aplauso, gente, é o seu por você. Esse é o mais valioso, porque podem sim te trazer todo o reconhecimento, mas quem coloca crédito em você num primeiro momento é você, não é o outro. Então, guarda sempre essa sensação de que você aplaude você, a sua vida, a sua existência, a sua jornada, toda a sua história, a sua sensibilidade, o seu feeling, a sua intuição, tudo o que recheia você, tá? Tudo que faz de você ser exatamente quem você é. Este é o aplauso mais valioso que você pode fazer ou receber, né? É o aplauso que você faz por você. E aí, vem uma prática aqui para passar para vocês que vocês podem fazer sim. Anota aí no seu caderninho de anotações, no seu bloquinho de anotações, tá? Esse bloquinho que eu falo com vocês, né, de uma forma carinhosa, eu chamo de kit anotação. Então, é o bloquinho e a sua canetinha especial para as leituras aqui do canal. Então, assim, você depois vai utilizar, né? Com certeza virão outros mantras. Então, anota todos os mantras que vão fluindo aqui durante a leitura. Anote também as práticas que nós vamos fazer aqui, tá? E aí você pode, sim, estar trabalhando tanto com esses daqui que eu vou passar para vocês e também os da leitura anual que eu passei. Caso você não tenha assistido, deixo aqui a vossa playlist, aparece sempre aqui no cantinho da tela, tá? Para vocês. Então é Virgem 2025. Dentro dessa playlist tem lá também, né, a leitura anual. Tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Virgem neste ano de 2025 e tem a leitura anual. E aí você pode sim utilizar as práticas que estão lá naquela leitura juntamente com essa. Então, é sempre importante você fazer essas anotações, tá? E aqui lembrando, né, colocando vocês, projetando vocês já na energia do ano 10. Ou seja, é aquele momento em que chega naquele ponto máximo, você tem que resolver isso, porque existem momentos das nossas vidas em que realmente a gente vai ficar cheio de tarefa, cheio de coisa, né, para fazer. E a gente sabe onde a gente quer chegar, então a gente sabe que às vezes vai ficar um pouco puxado, mas que a gente chega, né? Então assim, é por um determinado tempo. Mas aqui eu sinto que já passou da hora. E aí começou a não mais sobrecarregar, mas começou a emaranhar. Então existe o fardo e o entrave, entende? Então, assim, já deu, não dá mais para continuar assim. Precisa haver essa mudança, precisa haver esse basta. E essa mudança vem através da organização, do pulso, do planejamento, da vontade de se amar, de se querer, de se aplaudir num primeiro momento, colocando prioridades, buscando dividir às vezes a ajuda, saber dizer não, aqui é super valioso, tá, gente? Saber dizer não é uma virtude. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar falando não, 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 não é isso, mas estou dizendo que muitas vezes a gente vai, aquilo que eu falei, a gente vai se permitindo, então vai acumulando. Então saber dizer não é uma virtude. Olhe sempre para dentro de você e veja como que você está se sentindo. Como que você sente no seu espaço interno? Tá acontecendo ali um aplauso? Ou, opa, não tá legal dentro de mim, não tá. Não
não está sintonizado com uma frequência que eu gostaria, tem alguma coisa bem estranha ali. Então não é para você. Então é aquele momento de delimitar. E aí existe, né? Eu sinto vocês aqui com o coração muito, muito, muito aberto e às vezes a gente vai se anulando. Existe a bondade, sim. Nós estamos num ano de muita compaixão, de muita empatia, de muito altruísmo. Isso é delicioso, é tudo que o nosso mundo, né, que a nossa terra, é tudo que a gente quer. Mas o excesso, tudo em excesso, né, gente? Tudo em excesso é nocivo. Então, o excesso requer atenção. E aqui no centro da vossa leitura, a energia do número 6 trazendo esse equilíbrio. Esse equilíbrio tem muito a ver com a energia aqui do canal, não é, meus queridos? Então, quem não conhece a história da marca, o Equinócio Tarô não é só um nome, é uma marca, né? Então, quem não conhece a história da marca O Equinócio Tarô, dá uma olhadinha. Eu convido você a conhecer o site, o nosso site. Vou deixar aqui, aparece aqui, ó, no rodapé do vídeo para vocês. E também tem o link na descrição deste vídeo. Então, convido você a conhecer lá também um pouquinho sobre a minha história, toda a minha trajetória. Tem muita coisa legal lá no site. Gente, quem não consegue acessar a descrição, é só clicar embaixo do vídeo, tem uma palavrinha mais. Embaixo do título tem uma palavrinha mais. Clica ali, vai abrir toda a descrição do vídeo. Eu sempre recomendo que vocês acessem a descrição e vejam as informações que são sempre muito importantes e você leia essas informações, tá bom, meus queridos? Lá tem decks que eu utilizo, livros que eu recomendo para vocês que tem a ver com a leitura, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vamos tirar mais confirmações com este deck pititico, mas muito, muito, muito assertivo. Então vamos. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Virgem. Essa leitura bônus, essa leitura especial, uma leitura de agradecimento, gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por essa energia linda, por todo esse amor, por todo esse carinho, pela vossa audiência, por vocês me receberem aí nos vossos lares, no vosso espaço. Gratidão, gratidão, gratidão. É por isso que eu sempre desejo que vocês sejam infinitamente abençoados com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro. Que toda essa energia linda que vocês emanam na minha direção possa voltar para vocês sob a forma de bênçãos multiplicadas, estendida a cada um de vocês e aos seus também. E vamos lá. O que mais, os queridos regidos sob o signo de Virgem precisam saber? Quais são as confirmações? Quais são as orientações? O que mais eles precisam saber para este momento? É uma leitura que traz a nossa... É um alerta, né, gente? É um alerta. Como eu falei para vocês, esse ano vem falando muito sobre essa necessidade da gente realizar esse autocuidado. Então, esse emaranhamento, como eu falei, pode estar acontecendo em diversas áreas, às vezes são em vários lugares. É aquele momento em que a leitura vem como realmente, né? Eu sinto muito isso, que muitas vezes o divino usa aqui o canal para transmitir essas maleáveis ao tempo todo, né? Transmitir essas mensagens no sentido de fazer a gente repensar as nossas vidas, né? E aquele senso de valor que às vezes a gente tanto espera, mas que às vezes a gente acabou meio que se anulando por conta das tarefas, por conta dos excessos, né? A questão não é ter várias tarefas, a questão é como que a gente fica no meio de tudo isso. Então avalie, pondere, entende, meus queridos? Aqui um momento para vocês está super favorável para vocês estarem encontrando as soluções. E como eu falei, encontrando a solução, olhando para dentro,
para o divino que está dentro de você. Olhe e veja a pessoa linda e valiosa e preciosa que existe aí. Então, olhe-se no espelho, né, e fale, eu amo você, né? Olhe no espelho e fale, eu amo você. Tá bom, meus queridos? E vamos lá. Porque todo valor que a gente recebe, ou que a gente pode receber, né, que venha de fora, todos os aplausos que venham de fora, começam primeiro partindo de nós. Então, se existe esse abastecimento, o que vem de fora é o eco, lembra da antena, tá? Então, essa leitura ela vem realmente como um grande alerta para todos nós, de todos os signos, tá bom, meus queridos? Vamos lá. O que mais? Para os queridos, olha, nossa, gente, que interessante. Para os queridos regidos sob o signo de Virgem. Bom, essa carta, ela é exatamente o movimento. É perfeito. É exatamente o movimento para a saída desta situação. E aqui vem alguns questionamentos para vocês. Como está a sua inspiração? Como está o seu tchatcha? Muitas vezes numa situação em que a gente se sente ali com aquele acúmulo de tarefas, que a gente sente o cansaço, porque aqui, gente, já chegou naquele nível, tudo começa a partir da energia. Então já chegou naquele nível em que atingiu o nosso traje terráqueo espacial. Então, sobrecarregou o corpo energético, e aí começou a sobrecarregar o corpo físico. Nós somos formados por vários corpos, e aqui nós estamos falando sobre o ser integral. O ser integral. Tá? Então, é importante que a gente avalie o contexto total. E falando sobre sucesso, como que a gente chega num sucesso? Caindo pelas tabelas? Temos que chegar bem nesse sucesso, independentemente do que é sucesso para você neste momento, né? Se é sucesso em casa, se é sobre um reconhecimento, se é sobre um retorno financeiro, um cargo que você queria, uma visibilidade que você gostaria, né? Para cada um de nós é um cenário. Mas como que a gente chega nesse ponto? Cansados? Ali só o pó, né? Não dá. Então, é preciso reavaliar certas coisas. Cadê o tchatcha nessa história? Cadê a inspiração? Está florescendo? Aqui é linda essa carta. Floresce alguma coisa? Cadê a vontade? Cadê o tchatcha? Se não tem, é preciso avaliar. E é através desse ponto em que, opa, me levou a esse questionamento. Às vezes, para alguns de vocês, você vai falar assim, nossa, Anne, essa leitura é perfeita para mim, do início ao fim. Parece que você está falando comigo. E é verdade. Eu super acredito nisso. O acaso não existe. Uma leitura bônus, né? Uma leitura extra, fora do script, né? Então, assim, é aquele momento em que você fala assim, poxa, não tenho ideias criativas, não tenho disposição, não tenho energia, não tenho ânimo, eu tô enrolada aqui, enrolado. Não está florescendo nada. Aqui é uma boneca, né, que ela vai florescendo. Ela vai florescendo, é uma árvore que vai dando flores, é como se fosse um arranjo. Assim, como está o arranjo da sua vida? Entende? Se flui, é porque está tudo indo bem. Se não está fluindo, se não está florescendo, se dentro de você não tem essa inspiração, não tem essa vontade, né? Não tem também essa autoridade, porque aqui esse arquétipo também vai falar sobre isso, o poder de ser quem você é e de decretar o seu espaço, o espaço em que você habita, seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar, entende? E aí precisa avaliar. Então essa carta ela vem exatamente como um ponto de começo aqui, né? Com certeza muitos de vocês já vêm sentindo isso, e aí chega na leitura e tudo faz sentido, né? Muito provável. Então, você sente que já tem alguma coisa estranha acontecendo. E aí quando você vê, você realmente olha e fala, nossa, porque a grande beleza, né, da arte do tarô é exatamente colocando as cartas na mesa. Aí quando a gente olha as cartas, fala, nossa,
é um espelho, né? Da minha imagem ali, da imagem da minha vida. Fala, opa, preciso resolver essa situação, né? Essa carta aqui, gente, ela vem trazendo, olha que lindo isso, né? 2 vezes a energia do número 6, aqui são naipes diferentes. Esse deck, gente, ele é um deck mini, tá? Só para explicar para vocês, é um deck mini, pequenininho, tá? Tem dele da versão, a versão maior. Eu vou deixar aqui também para vocês, tá? Na descrição, a versão maior. Eu tenho a versão maior também dele, tá? Mas ele trabalha, ambos os todos os que eu estou utilizando aqui trabalham dentro do sistema do Rider-Waite-Smith, porém com artes muito diferentes, tá? São artes mais modernas, né? E aqui representando bonecas. Algumas cartas vêm com bonecos, né? Então, assim, representando o mundo dos sonhos. O mundo onde, né, por exemplo, peixes voam, né? Então, assim, e bonecas ganham vida, tá? Então, assim, é um mundo, né, completamente diferente. Aqui, por exemplo, né, um peixe que é uma rainha, tá? Então, aqui, só para deixar, né, para vocês que são naipes diferentes, mas ambos com a mesma numeração. E mostrando todo um potencial aqui para a prosperidade e o sucesso. Então, é aquele momento em que você para, reflete, faz as mudanças cabíveis, toma posse da sua força, do seu poder, organiza a sua vida como um todo, as soluções criativas vêm, você sai vitoriosa, você sai vitorioso e ainda por cima existe o retorno, o eco, o retorno do universo. Essa carta é perfeita, porque aqui nós estamos falando sobre você receber na mesma medida tudo aquilo que você fez. Então, todos os benefícios que se encontram na vida material em decorrência dessa mudança energética. Você vai encontrar benefícios, né? Ou pode encontrar benefícios, né? As tendências aqui das cartas são essas, de mais bem-estar, por exemplo. Então, a energia que estava sucumbindo, a energia que estava lá no pé, vai lá para cima. Você sente força, você sente energia, você sente vitalidade novamente, você sente inspiração, alegria de viver. Você se sente próspero, você se sente capaz, né? Se sente viva, se sente vivo novamente. E essa carta me mostra exatamente esse eco se manifestando na vida material. Então não é só num sentido de reconhecimento, aqui também estamos falando que pode ser num sentido do nosso traje terráqueo espacial, como eu falei, de repente mais saúde, mais vitalidade, mais exposição. E para alguns de vocês, se for trabalho, existe aquele movimento de dinheiro também. Mas me mostrando que tudo aquilo que a gente faz, o outro lado também acontece. Toda ação existe uma reação. Então é muito perfeito a lei da ação e da reação. Então, todo movimento que a gente faz para um lado, existe o reflexo. Esse aqui é a prova, né? É a representação perfeita, é a prova não, é a representação perfeita da lei da ação e da reação. Então, tudo, e ainda, né, partindo do 3 para o 6. Então, toda a energia desse investimento em você e das soluções que você está tendo agora, que são soluções diferentes, não é a mesma coisa, porque aqui parece um labirinto, né? Não consegue sair daquilo e fica naquilo. Então, todas essas novas soluções, aqui essa coroa também, né? Todas essas novas soluções que vêm de dentro, que vêm da sua conexão com o divino que habita dentro de você, com a sua divindade, com a unidade, faz com que você prospere na vida e seja trazido tudo aquilo que é seu por merecimento. Vamos fazer um mantra em cima desta energia. Tudo o que é meu encontra uma forma e chega até mim. Olha que lindo! Tudo o que é meu encontra uma forma e chega até mim. Essa carta é uma grande representação de que você mesmo
sem ver. Você já sentia. Lembra que eu falei dos aplausos? Olha que lindo, é uma super confirmação. Que lindo, gente. Decks diferentes, artes diferentes, trazendo a mesma mensagem. Uma mega confirmação. Não é uma simples confirmação, né? É uma mega confirmação. Tá bom, meus queridos? Então aqui é exatamente isso. São vocês recebendo tudo aquilo que é seu, que encontra uma forma e sempre chega até você. Lembra das antenas, a vibração que a gente emite é fundamental também. Tá bom, meus queridos? Essa carta aqui, ela me traz uma sensação, me traz uma energia que são pássaros, né? Me traz uma sensação de paz, me traz uma sensação de plenitude muito grande, tá? Até por conta das novas estratégias para a resolução de conflitos, né? Então é aquilo que eu falei sobre as soluções. Aqui os pássaros são sempre aqueles que trazem uma energia muito boa, muito pura, de muita inspiração e de caminhos abertos, né? Então é aquilo que eu falei logo no início da leitura. Se você de repente sente que tá ali difícil de alguma forma e que o corpo começa a apresentar aqueles sinais de cansaço, para alguns de vocês chega assim, sabe, a afetar a saúde num nível profundo, tá? Então atenção, alerta com relação a isso, tá, gente? Cuide-se, ame-se, lembra que você é sempre o principal projeto. Então, você é o reason why, né? Você é o motivo, né, de tudo, né? Então, assim, sempre se permita cuidar, porque se você não se cuidar, quem vai parar para cuidar de você, não é? Então, assim, tá todo mundo também nisso, né? Nesse movimento. Então, assim, é importante que você se cuide, é importante que você também, né? Não se permita ir além daquilo que você é capaz. Eu sei que a nossa vontade é fazer além. Eu falo isso do fundo do meu coração porque eu sou bem assim. E quando eu vejo, eu tô assim. Me identifico com essa leitura demais, tá? Quando eu vejo, tô assim, emaranhada. E aí olho, a minha vontade é tipo Deus hindu. Deus hindu, vários braços, né? Mas só tenho dois. Então, assim, tem que acompanhar o ritmo do corpo. A ideia, a consciência vai ao longe. É exatamente aqui esses pássaros, né? A consciência vai ao longe, mas o corpício não vai. Não preciso frear, né? E é exatamente isso aqui para vocês, tá? Então essa carta trazendo os pássaros como mensageiros das boas novas, dos caminhos abertos para as coisas fluírem. E falando também sobre aquela confirmação, né, que eu disse para vocês, das soluções criativas. Muitas vezes a gente não encontra a resposta, né? Por que a gente não encontra a resposta? Porque a gente está olhando só para o mesmo lugar. Então lembra daquilo que eu falei, os 4 cantos da matéria não permitem mais. É aqui a energia do número 5. Une todos esses pontos ao centro, vai se transformar numa pirâmide. Traça as arestas e vai se transformar numa pirâmide. E o caminho é para cima. Para cima em conexão com o divino que habita dentro de você. Que a gente fala assim para cima, né? E dá a entender que é para o céu. De uma forma metafórica, para o céu que habita dentro de você. Existe uma carta que eu gosto muito que ela fala assim: você é feito de poeira cósmica, portanto, não pare de brilhar. Tá bom, meus queridos? E aqui você pode, vamos fazer exatamente este mantra. Eu não paro de brilhar. Eu não paro de brilhar. E assim é, tá bom, meus queridos? Guardem estes mantras e pratiquem, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer agora a nossa parte das ativações. Eu vou deixar no final para vocês. Deixa eu ver aqui. Sim, eu vou deixar para vocês no final, tá? Eu vou tirar uma mensagem final com um deck que eu gosto muito, que é um deck dos pássaros, mais uma sincronicidade, né? Um deck dos pássaros, que eu quero fazer uma mensagem para vocês com estes seres
que, gente, já ascensionaram. Os pássaros já evoluíram. Na verdade, eu acho que todos os animais já evoluíram, né? Só falta nós. Mas, enfim, eles nos ensinam tanto. Eles são tão puros, são tão demais, né? São tão demais. E os pássaros, eles entendem a canção da nossa terra, do nosso planeta. E eles conseguem ouvir a voz de Gaia, o nosso planeta querido, amado, né? Nosso chão, nossa casa maior. Então, eu vou tirar uma mensagem final para vocês com este deck que eu gosto muito, deck de uma mensagem dos Pripos, tá bom? Aqueles que vêm para nos trazer sempre uma mensagem positiva, sempre uma mensagem de tranquilidade. Olha só que interessante que está vindo para passar para vocês, né? Aqui esse emaranhado e aqui essa libertação. Aqui não vinha nenhum pássaro. A frequência estava muito baixa. Os pássaros são de frequência elevada. Quando eu aquieto o meu coração, aqui tem um passarinho entrando no coração aqui. Quando eu aquieto o meu coração e enxergo que a chave dourada para encontrar soluções de toda sorte, para lidar com qualquer questão conflituosa que principalmente venha me trazer uma escassez energética, emocional, né, física, né, então, às vezes financeira, né, então eu consigo mudar a minha energia e encontrar as respostas através da conexão com o divino que habita dentro de mim. E aí os pássaros voltam, né, vocês sabem que os animais, eles são grandes representantes, né, são como se fossem... a gente chama de marcadores, né? Quem é da área de biologia marinha sabe dos biomarcadores, né? Então, assim, existem esses animais que a gente usa, né? Para saber, por exemplo, a qualidade da água, né? Enfim. Então, assim, a gente sempre vai ver que eles eles sempre vão se aproximar ali, né? Daquelas frequências positivas, daquelas energias boas, ou às vezes estão ali para transmutar também, como os gatos, por exemplo, né, que fazem isso. Então é sempre importante a gente observar a natureza. Observar a natureza também é uma forma de observar o divino, tá bom, meus queridos? Então aqui veio, né, essa mensagem para passar para vocês. Através dessa conexão no ápice, né, a ponta, o divino, tudo volta a fluir, as ideias voltam a fluir, você se encontra abastecida, abastecido, e você consegue sim, através de estratégia, autoridade sobre você, sobre a sua vida, planejamento, equilíbrio, criatividade, você consegue encontrar as soluções para ir diminuindo, desatando esses nós, né, e ir diminuindo todo esse peso, todo esse fardo, toda essa situação formada. Tá bom, meus queridos? E voltar aí a florescer, escutando os aplausos, sentindo muita vitória, desfrutando de muito sucesso. Tá bom, meus queridos? E assim vamos lá. Quais são as geometrias, quais são as energias de ativação para os queridos regidos sob o signo de Virgem? O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? E eu vou tirar para vocês também, eu já tenho alguns chakras aqui para nós fazermos. Tem aqui uma energia de chakra da coroa. Eu vou tirar mais esse daqui também. Chakra da coroa, chakra cardíaco. Nós vivemos num mundo de muita sobrecarga, em tudo que vocês puderem imaginar. Tudo, absolutamente tudo. Energético, tarefas, atividades de toda sorte, informação,
até de ondas. Até de ondas, né? Eu tive um professor na cadeira de eletromagnetismo, que é a área que eu me identifico, gosto muito, e trilho, né, meus estudos em cima disso, e tanto no yoga quanto no tarô. E ele falava assim: se nós pudéssemos ver a quantidade de ondas que passam por nós, ele falava, ele falava assim, a aula dele era demais, ele era ótimo, excelente profissional, um grande mestre. E aí ele falava, vocês não imaginam a festa que ia ser, a lambança de ondas passando, assim, sabe? Porque realmente tem muita interferência, muita interferência. Então, é preciso parar para avaliar, sentir e mudar. Por isso é que as leituras aqui do canal O Equinócio Tarô vêm com uma proposta completamente diferente, utilizando a potência desta tecnologia tamanha, magnificente que o tarô apresenta, para um passo além da previsão, do preditivo. Tarô não é bola de cristal. Nunca foi nem nunca vai ser. Então, é mais do que isso, é além, são mais camadas. É adentrar no guarda-roupa de Nárnia. Para quem assistiu Nárnia, sabe do que eu tô falando. Tem muita profundidade, não dá para passar só. E o ato de tornar-se, o ato de nós transformarmos as nossas vidas, evoluirmos, todo o sucesso com a nossa existência, vive em vão o homem que não leve a cabo a tarefa que lhe foi assinalada na vida. Helena Blavatsky, vou deixar o livro que ela fala isso aqui para vocês. Então, toda essa jornada, toda essa caminhada evolutiva não é algo rápido. Por isso, eu não participo do Fast Tarô, do tarô que é feito de forma rápida. Tá bom, meus queridos? O trabalho que eu entrego para vocês são para aqueles, né? É para aqueles que estão dispostos a estudar sobre si, estudar sobre a sua própria vida, e querer aprender sobre si, saber-se. É o início de toda a sabedoria, como Aristóteles já dizia. Tá bom? E assim é. Vamos lá. Que mais? Quais são as mensagens dos espíritos de cura, gente? Olha que energia linda para vocês. Vamos ver o que tem no fundo do deck? Olha isso. Meu Deus do céu. Ó. E vamos fazer as ativações energéticas que temos aqui. Olha o que veio aqui. Energia do número 5. E 5 de novo com 23, hein, gente? Chakra laríngeo. Olha isso, que lindo. Vocês não têm noção do que veio aqui. Ai, que lindo. Essa carta já estava, eu desvirei. Vamos fazer as ativações energéticas, então? Então prepara aí o seu kit de anotação para a gente fazer todas as ativações dessa leitura. Lembrando que não é uma cura energética, gente. É uma ativação das energias desta leitura, para que você leve para a sua vida e possa praticar com as energias dessa leitura, caso você queira levar essa frequência de vitória, de aplausos, de sucesso, de realização, de reconhecimento, de bem-estar, de prosperidade para a sua vida. Tá bom, meus queridos? Não é uma cura energética. É uma ativação das energias desta leitura, tá bom? Pode acontecer sobre a forma de sincronicidade? Pode acontecer? Pode acontecer. Alguma energia que você precisa trabalhar. Sim, pode acontecer, tá? Mas aqui se trata de uma ativação das energias dessa leitura. Eu criei esta metodologia, eu interpreto as impressões energéticas das cartas e traduzo sobre a forma de elementos práticos para vocês levarem isso para as vossas vidas. Eu sou pioneira em trabalhar com isso e comecei fazendo com a energia dos mantras. Fui eu que desenvolveu essa questão. Tá bom, meus queridos, de trazer os mantras nas leituras de tarô. Então vamos lá. De baixo para cima, você vai anotar as cores que eu vou passar aqui para vocês. Nós temos uma energia de Muladhara Chakra, chakra raiz vermelho. Depois, nós vamos para uma energia aqui de plexo solar Manipura Chakra,
trabalhando com o amarelo e dourado. Na sequência, chakra cardíaco, Anahata Chakra, trabalhando com verde e tons de rosa. Depois, chakra laríngeo, Vishuddha Chakra, trabalhando com o azul turquesa. Depois, vamos para o chakra da coroa, Sahasrara Chakra, que trabalha com os tons do lilás até o violeta. Então, vou repetir as cores: vermelho, amarelo e dourado, verde e rosa, azul, turquesa, lilás até o violeta. Como é que você trabalha com a energia das cores na sua vida? Utilizando essas frequências, essas cores, em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam perto de você. Pode ser no seu ambiente em que você permanece por mais tempo, então, ou no seu quarto, ou então no seu ambiente de trabalho. Tá bom, meus queridos? Pode utilizar também os cristais, lembrando que o ideal é que você utilize sob a forma que fique em contato com você, então pulseiras, anéis, colares. Uma outra forma é você utilizar as flores, então traga a natureza para perto de você, utilizando estas cores nas flores. Flor na cor vermelha, flor amarela, tá bom? E você vai utilizar as cores que eu passei aqui, bem como as plantas também, o verde. Uma outra forma também de você utilizar é trabalhando com os alimentos que vibram nestas cores. Exemplo, vermelho, tomate, melancia, morango. O amarelo, você pode utilizar a batata baroa, mandioquinha, ou então você pode colocar banana, né? O verde, todas as folhas, tá? Todas as folhas, rúcula, escarola, agrião, espinafre, alface, abobrinha, brócolis, tá? E utilizando também os tons de lilás para o Sahasrara, você pode utilizar a blueberry, a framboesa, as amoras também, berinjela também, tá bom, meus queridos? E aí, uma outra forma de ativação que você pode colocar, isso é bem poderoso, é deixar as mãos assim, em formato de concha, e aqui já vou aproveitar e vou fazer com vocês o nosso mantra anual, nosso mantra de luz para o ano de 2025. Quem conhece faz, quem não conhece vai fazer agora comigo. Então, mãos em formato de concha. Imagina que você vai fazer ali no seu prato de comida, tá bom? Então, você vai deixar o seu pratinho assim e vai colocar as mãos desta forma, e aí você vai fazer as seguintes palavras. Vai falar as seguintes palavras. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Vou repetir mais uma vez. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E o decreto está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Pode utilizar os mantras da leitura anual? Pode utilizar. Pode utilizar todos que a gente fez aqui nessa leitura? Também pode, tá bom? Então, assim, a ideia é que você faça aquele pacotão de luz, tá? E também sinta aí no seu coração o que você acha que é melhor para você. Não é obrigatoriedade fazer ipsis literis, tá? Faça o que você sente sempre, o como você sente. Isso é muito importante. E como você pensa, né? Lembra sempre de pensar na sua cabeça e não ser pensado, tá bom? Eu sempre gosto de falar isso para vocês porque é muito importante. Aqui são ideias para inspirar, tá? E aí, como é que você pode fazer? Tudo que tiver troca, você vai fazer essa ativação de novo. Se você vai usar uma joia, não precisa. Fez uma vez, você vai usar naquele período, até que você veja que saiu esse emaranhamento, tá tudo certo. Tá bom, meus queridos? Agora, um vasinho de plantas, uma vez só. Agora, uma roupa, por exemplo, aí você tem que fazer mais vezes. A comida, também, igualmente. Tá bom? Então, vamos lá. Vou ler para vocês as mensagens. Espero que essas ativações sejam úteis, que possam contribuir positivamente para as vossas vidas. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Aqui, chakra laríngeo, energia do número 5. Olha só que interessante. Fica justamente no meio, tá? 4, 5 aqui, e aqui saiu a energia do número 5, né? Perfeito. Falando assim, a frequência do chakra laríngeo
a flor da vida azul, e aqui eu digo azul turquesa, tá? Apoia a nossa... Olha isso, gente, vocês não vão acreditar no que está escrito aqui. A nossa autoexpressão, que tal? E o nosso senso de paz e equilíbrio. Misericórdia, o que foi que eu falei? O senso de equilíbrio que acaba fazendo com que tudo mais seja, né, organizado, que tudo flua nas nossas vidas. Se a gente está bem, tudo vai ficar bem. Se não tá, nada vai ficar bem. Vai ficar tudo uma lambança e não vai fluir, né? E não vai fluir, a gente vai ficar borocochô. A gente pode até desenvolver aquela questão que eu não vou falar inteiro aqui, que é a deprê, entendeu? Pode acontecer, porque vai começando a mexer com todo o nosso sistema, com todo o nosso ser, que é integral. Então pega na energia, depois pega no traje terráqueo, aí depois vai pegar no corpo emocional e aí começa. Aí vira uma bola de neve, tá bom, meus queridos? Gente, tá tendo um barulho que eu não sei o que é, parece um motor, não sei. Mas enfim, se vocês não estiverem ouvindo, eu espero do fundo do meu coração que não. Eu tenho um microfone muito forte, muito potente, eu espero que não pegue. Mas o barulho tá lá. E eu não vou pausar o vídeo, tá? Porque vocês sabem que sempre há uma interferência para que, né, a missão não seja realizada. Então, assim, se tiver o barulho, releva, tá bom, gente? Releva do fundo do meu coração, porque é tudo para fazer eu parar e eu não vou parar, porque agora eu eu não corto os vídeos, né, gente? Vocês sabem disso. Eu vou do início ao fim. É 1h30, eu faço 1h30. Eu não paro nem para tomar uma água, né? Então, assim, eu não vou parar, tá? Então, peço perdão pela interferência, mas eu tô ouvindo aqui. Eu espero que vocês não escutem. Dinâmica, olha que interessante, hein, gente? 23 que vai dar o 5. Lá na leitura anual eu expliquei sobre isso, tá, gente? Agora eu vou deixar aqui para vocês o card que vai direto para a leitura. Antes eu deixei a playlist, agora é o card do vídeo. Aparece aqui no cantinho para vocês da tela, tá? O vídeo da leitura, Virgem 2025. Lá eu expliquei sobre essa questão dos números, tá? O 2, o 5, o 4, tá? A frequência dessa dinâmica, e olha que interessante, hein? Falei sobre a tríplice. Nossa, gente, olha isso. Eu falei sobre a tríplice e eis que vem o triângulo, que é o símbolo que representa. O quadrado vai representar o 4, que é o número da matéria, e o 3 é representado pelo triângulo, que representa a unidade espiritual, aquilo que, né, a nossa essência. Que lindo, quanta sincronicidade. A frequência da dinâmica apoia a nossa habilidade de harmonizar, ai meu Deus, todas as habilidades e aspectos de diferentes origens e frequências. E detalhe, hein, gente, aqui no fundo tem exatamente a flor da vida azul. Tá aqui atrás. Olha isso. Eu nunca tinha percebido isso na leitura. Eu usando esse oráculo, eu tenho ele há muitos anos. Nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto isso. Foi a primeira vez que eu vi. Olha que lindo. Eu sempre me chamou a atenção o triângulo, eu nunca tinha percebido que aqui atrás tem a flor da vida. Então, mais um motivo para você se impor, pedir ajuda, falar não, porque tem a ver com a vibração da expressão, tá? Então, muitas vezes, para que você consiga organizar a sua vida e volte ao seu estado de equilíbrio, de harmonia, tá? É importante que você, então, também saiba se impor, saiba falar a sua verdade, use a sua voz. É claro, existe a comunicação gentil, a comunicação amorosa, e o momento certo para a gente falar sempre, né? Mas expresse, tá? Então vamos lá. A frequência da dinâmica apoia a nossa habilidade de harmonizar entre todas as camadas e aspectos de diferentes origens e frequências. Nos ajuda a colocar junto, né, a reunir uma realidade que é integrada de diversos elementos,
tanto aquilo que é familiar, ou seja, que é conhecido, quanto aquilo que é novo, com facilidade, graça e grande alegria. Olha que lindo, gente, é perfeito, porque é aquilo que eu falei, muitas vezes a gente não vê uma saída e parece que está tudo desconexo, né? Tá tudo desconectado de si, até a gente desconectou. Mas aí, através do sentir, através do autocuidado, você vai percebendo que é possível ligar os pontos. E aquilo que estava enrolado, né, acaba se soltando e acaba fluindo. E tudo entra nos eixos. E tudo passa a florescer novamente. Tá bom, meus queridos? Que linda essa mensagem. Perfeito, né, gente? Perfeito. São vocês encontrando a dinâmica. Que dinâmica? Importante falar isso. Que dinâmica? A sua. Por isso é que não existe receita pronta. Qual é a receita da felicidade? Qual é a receita da vida perfeita? Não tem. Porque de repente a vida que é perfeita para mim não vai ser a vida que é perfeita para você, que é feliz para você. É preciso sentir e é preciso encontrar o seu próprio timing. É isso que nos faz ser humanos. Nós não somos seres máquinas, somos seres humanos, somos seres de sentimento. Por isso é preciso parar, avaliar, organizar e sentir. Por isso, as leituras não podem ser simplesmente jogadas. Existe um humano aí do outro lado. Não é uma máquina que ouve, é um humano que ouve. E enquanto eu tiver vida, energia e inspiração, vou levar essas mensagens, porque eu sei que ecoam como luz. A acender às vezes uma chama que está murchinho, mas que faz você ver o quanto você é uma estrela que veio para brilhar no firmamento. Enxergar o seu potencial. Essa é a minha missão, como ser humano neste momento. Que lindo! Essa carta é perfeita, essas cartas trazem apagou a vela, misericórdia, Senhor. Vamos, tá transmutando tudo. Essa carta veio, elas trazem mensagens dos espíritos de cura, tá? Então ela diz assim, para superar, primeiro você precisa escalar. E aqui, olha só que interessante, né? Energia do número 10, 37, que vai dar o 10. E aqui abrindo com o 10. Então, realmente, para que a gente tenha que dissolver um nó, vai ter que colocar a mão na massa ali. E vai ter que soltar nozinho por nozinho, né? Quem já teve um cordão, uma corrente que deu um nó, sabe o trabalhão que é para soltar esse nó. De repente, às vezes, quando fica muito cerrado. Então, assim, para superar, a gente vai ter que fazer o passo a passo, não tem jeito. Por isso que eu falo, não tem receita pronta. Não dá para estar aqui e estar lá em cima. Não dá. É vida vivida. É pouco a pouco. É passo a passo. Exatamente o que eu falei para vocês. É passo a passo, dia a dia. Fazendo nesse hoje o que é possível, amanhã vai ser possível outra coisa, e assim sucessivamente. Tá bom, meus queridos? É linda essa carta, tá? E aqui me traz essa ideia também dos círculos, né? Perfeito. Vamos lá. E o barulho voltou, gente, mas tudo bem, vamos lá. Essa carta eu vou deixar para falar depois. Essa carta aqui diz assim, perdido, perdida, mas nunca só. Perfeito. Aqui uma energia também de proteção, de auxílio espiritual, né? Até falei, a própria tríplice, né? É lembrar de quem você é. Você é parte do todo e o todo está dentro de você. Então, às vezes a gente pode ficar meio perdido, às vezes a gente pode ficar meio desorientada, meio desorientado com tantão de coisa que a gente tem para resolver. Nunca se esqueça, para Deus nada é impossível. Busque este Deus que está vivo dentro de você. Deus vive em nós. Perdido, mas nunca só, tá? Energia do número 13, que vai dar o 4, a base, a estrutura, o alicerce. Aqui nesta matéria que é efêmera e que está constantemente mudando, se alterando e exigindo de nós que a gente flua com estas mudanças,
por conta da transitoriedade da vida, né? Trabalhando dentro da energia do número 4. Como eu sempre falo para vocês que não existem coincidências, que tudo é bênção, beleza e perfeição, energia do número 25, número 7, energia espiritual, trazendo uma mensagem lindíssima de proteção aqui, como se fosse um ser de luz com asas protegendo. Que lindo. Aqui me vem muito assim, né? Um ser de luz, aqui a nossa divina presença eu sou e aqui a nossa representação neste plano. Você é o propósito. Eu falei isso, né? Eu falei isso na leitura. Que lindo, gente. Tô emocionadíssima com essa leitura. Uma mensagem muito, muito, muito forte. Linda demais. Eu creio que é uma das leituras mais lindas. Eu já fiz leituras lindas para vocês este ano, mas essa realmente tá assim algo surreal, de lindo. Vamos lá, meus queridos, uma mensagem final então para a gente fechar essa leitura com chave de ouro, uma mensagem dos pripos, uma mensagem dos pássaros para os queridos regidos sob o signo de Virgem, nesta leitura bônus. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza, dos pássaros. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? E vamos lá. Essa carta fala sobre... Ai, olha que lindo! Que lindo! Essa carta fala sobre as qualidades mágicas e únicas do seu potencial intocado, né? Intocável, né? Assim, que ainda não foi tocado, né? Que ainda não foi acessado. Essa é a palavra. Estão agora sendo reveladas, estão agora se desdobrando. Gente, que coisa linda de mensagem. É perfeito demais, né? Perfeito. Amei. Vou deixar aqui. E aqui fazendo a conexão, né? As mesmas coisas. E aqui para a gente fechar, então, com chave de ouro, essa vossa leitura linda, falando sobre uma mensagem aqui da coruja. Aqui é a coruja albina, né? E ela diz assim... Meu Deus, eu falei sobre isso e a gente fecha alinhavando, né? E não enrolando, né? Não fazendo esse emaranhamento, alinhavando de forma perfeita. A sabedoria e as mensagens do divino estão dentro de você. Yes! Acesse, Virgem, acesse, cuide-se, ame-se, goste-se, aprecie a sua vida, aprecie a sua história, aprecie quem você é. Leitura linda, estou muito feliz de poder entregar essa mensagem bônus de agradecimento para você do signo de Virgem. Eu espero que essa mensagem possa chegar aí no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada, alegria e muita inspiração. Virgem, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você carinhosamente a visitar o nosso site, aparece aqui no rodapé deste vídeo e tem também o link na descrição. É www.equinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no site. Virgem, nunca se esqueça. Que trajetória linda, que vida maravilhosa. Nunca se esqueça de celebrar a sua vida, de celebrar as suas conquistas, meus queridos. Nunca se esqueça deste amor que o divino tem por você e que está pulsando vivo agora, neste exato momento, dentro de você. Também nunca se esqueça que eu sou infinitamente grata por você me receber com tanto carinho no seu ambiente, na sua casa, sempre com tanta energia positiva, com tanta gentileza. Eu sou muito grata por isso, por todo esse carinho, e digo a você, eu amo você. Gratidão, e assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Virgem.
Eu sou Anne Marques e desejo para você, Virgem, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Virgem. Até breve! Tchau, tchau!